Fala pessoal, espero que estejam todos bem por aí. Conforme prometido, eu vou fazer aqui agora um vídeo explicando algumas configurações aí no OTDR. Eu estou utilizando aqui comigo o Smart OTDR modelo 100B da Viave e tem uma bobina de 900 metros e uma de 1 quilômetro que eu vou conseguir fazer algumas demonstrações para vocês. Eu vou fazer isso na prática diretamente no OTDR, então eu já estou com o meu OTDR aqui na tela do meu computador. Vou mudar a tela aqui agora. Então, essa aqui é a tela do Smart OTDR. Eu vou em Expert e aqui eu já tenho um teste na minha tela. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa opção aqui do modo tempo real, porque a gente combinou ontem de falar sobre atenuações, como encontrar atenuações, né? Então, esse tempo real aqui, ele é bem legal. Eu consigo medir a minha fibra continuamente, e aí eu coloquei as duas bobinas em sequência justamente por isso. Ó. Vejam que em 1.000 metros eu tenho aqui um evento que é justamente a conexão entre as duas bobinas. Então vou aproximar um pouquinho aqui, e aí vocês vão ver que se eu atenuar a minha fibra, imagina que eu estou lá em campo, estou atenuando essa fibra lá numa caixa de emenda, estou atenuando o cabo. Eu consigo ver em tempo real que realmente eu estou ali para frente daquele evento, ou se eu atenuar para trás, eu consigo identificar exatamente onde eu estou na minha fibra. Então, ó, eu consigo atenuando os pontos e, de acordo com a minha escala aqui, ó, em metros aqui embaixo, ou se estiver configurado para quilômetros, eu consigo saber se eu estou antes ou depois daquele evento. Então, isso facilita e ajuda demais no dia a dia. Aqui, ó, eu tenho esse A aqui no cantinho da tela onde está a setinha, que é um zoom automático. Então, consigo ir para o final da fibra, para o começo da fibra, e eu consigo ver a fibra inteira. Então, facilita um pouquinho aí no zoom. Beleza? Então, esse foi o modo tempo real. Isso ajuda bastante, principalmente a encontrar, às vezes, a configuração correta. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha fibra. Eu tenho o pico aqui do fim de fibra aqui, nos 2.000 metros aqui aproximadamente, né, 1.900, e eu consigo configurar. Então, uma coisa importante, o tempo real, ele precisa ser configurado, tá, pessoal? Então, às vezes, tem gente que acha que é só espetar a fibra, dar o start e não precisa configurar nada. Está medindo continuamente a fibra, ele vai já fazer a medida correta. Mas no meu caso aqui, como eu tenho 1,9 km, eu configurei os 2 km, poderia configurar um pouquinho mais, e eu posso configurar a largura de pulso depois. Ó. Então isso aqui é um dos pontos que mais vai influenciar no teste para vocês encontrarem os eventos. Ó. Notem que quando eu diminuí a largura de pulso, meu gráfico ficou bem mais ruidoso. E aí o que acontece com isso? Se eu tenho um gráfico ruidoso, o OTDR perde a capacidade de leitura de eventos, principalmente no final da fibra. Então eu preciso sempre deixar o meu gráfico com a menor zona morta possível, que vai ser esse pedacinho aqui, principalmente do começo, mas que acontece em todos os eventos refletivos da fibra ótica, né? Ou seja, nos conectores. Então notem que ó, a minha zona morta está pequenininha. E ela não acontece só no começo do teste, né, pessoal? Tem muita gente que acha que a zona morta é intrínseca ao TDR, que só acontece lá no começo do gráfico. Mas olha aqui, ó, eu tenho um conector aqui, ó, no meio entre as duas bobinas, ó. Eu vou colocar aqui o meu cursor para poder medir essa zona morta e vou travar ele e vou alterar a largura de pulso para vocês verem que essa zona morta ela vai aumentando. Então eu vou tirando o ruído do gráfico para chegar em alcances maiores, distâncias maiores. Eu vou fechar o cadeadinho aqui para travar os cursores e vou estar aumentando a largura de pulso. Vou colocar 10 nanos. Então aqui já é uma configuração legal, pessoal. Na maioria das vezes os técnicos que vão utilizar em campo, eles utilizam o que o OTDR recomenda, né? Então, quando eu escolho um alcance, né, por exemplo, 2 km, 10 km, 50 km, ele automaticamente escolhe um pulso. Mas eu posso e devo alterar esse pulso, tanto para mais quanto para menos, de acordo com o meu gráfico. Então, olha aqui, ó, a minha zona morta ela já aumentou, meu gráfico ficou legal, sem ruído, então essa largura de pulso aqui já seria uma largura de pulso, vamos dizer, ideal para este enlace que eu estou medindo. Então, eu não tenho ruído na fibra. Então, já vimos dois pontos: medição em tempo real e como escolher a largura de pulso aí o mais correta possível, sem exagerar, tá, pessoal? Se você exagerar demais, eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos colocar aqui logo 300 nanos. Vocês vão ver que a minha zona morta ela vai aumentar muito. Então, aqui, ó, o próprio TDR já mostra, ó, você está fazendo um pulso aí que não é compatível com o teste que você está realizando.
Então eu vou tocar aqui, ó. Olha para vocês verem o que aconteceu com o meu evento. Ele praticamente some. Então tudo que tiver no meio aqui dessa zona morta aqui, ó, ele não vai enxergar, então ele soma eventos, então tem que tomar cuidado com isso, não exagerar demais. Eu não precisava de usar uma largura de pulso tão larga aqui, igual eu estou utilizando. Então a gente pode fazer esse teste aí e utilizar aquela que for mais conveniente, sempre pensando nessas premissas. Encontrar o fim de fibra com a menor zona morta possível e tirar o ruído do gráfico. São as três premissas para poder fazer um teste de OTDR legal. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, eu vou parar esse teste em tempo real e agora eu vou fazer um teste convencional, onde o OTDR vai fazer o teste e entregar o relatório. E aí, para vocês enxergarem o que é fusão, o que é macrocurvatura, como estão esses eventos nas fibras, vocês precisam configurar o OTDR para fazer o teste em 1310 e 1550, que é aí que ele vai conseguir diferenciar o que é macrocurvatura e o que é fusão. No meu caso aqui, eu não tenho nenhuma fusão, tenho só um conector no meio da fibra. Então eu vou forçar uma macrocurvatura, vou usar o tempo real que é agora para poder forçar essa macrocurvatura, e depois eu vou fazer o teste com os dois comprimentos de onda separados para vocês entenderem como que a gente encontra essas macrocurvaturas, né? A macrocurvatura pode ser uma fibra mal acomodada dentro da caixa de emenda, um cabo dobrado lá na pingadeira, no poste, né, na alça, sei lá, uma árvore caiu em cima do cabo e está atenuando ele. Então, a macrocurvatura vai ser uma dobra física que vai alterar o ângulo da fibra ótica. Então, é importante ter esses conhecimentos. Eu vou voltar para o tempo real. Deixa eu achar alguma peça aqui para eu conseguir forçar uma macrocurvatura nessa fibra. Aqui, ó. Aqui, encontrei um ponto aqui que vai dar para fazer isso. Então, pessoal, eu não vou regravar esse vídeo, ficar editando não, é para ser um negócio prático mesmo, para vocês entenderem os conceitos e aí qualquer dúvida que vocês tiverem depois, vocês perguntem aí no grupo que a gente vai sanando as dúvidas. Tentar passar o máximo de tópicos possível aqui para a gente conseguir fazer uma coisa bacana. Deixa essa macro aqui, ela está até causando uma reflectância ali. Aí, beleza. Então eu forcei uma atenuação, vocês estão vendo aqui, ó, vou dar um zoom, um degrauzinho até pequeno aqui, ó, que foi causado, mas vocês vão ver que tem diferença quando eu faço o teste em 1310 e 1550 e quão importante é eu fazer o teste com os dois comprimentos de onda. Então eu vou pausar aqui, ó. Primeiro eu vou fazer esse teste em 1310. Vou colocar aqui 10 segundos só para a gente poder ver o resultado mais rápido. Então notem que no 1310 ele praticamente nem enxergou aquele degrau, eu não mexi ali na bobina. Mas é importante para vocês entenderem a diferença. O 1310 realmente ele é menos sensível à macrocurvatura. Então aqui, ó. A 1059 metros ele enxergou, vai ser esse ponto aqui. Deixa eu só fazer uma coisa, eu esqueci. Vou tirar aqui essa bobina de lançamento, a gente não tem bobina de lançamento aqui. Vou ficar como não tem. Fazer o teste de novo, só para ele ficar certinho. Beleza, agora certinho. É o final da minha bobina e o evento que eu causei pequenininho. Agora eu vou fazer o mesmo teste para vocês verem a diferença no 1550 e depois eu vou fazer os dois em conjunto. Ó, notem que aqui no 1550 já apareceu aqui o degrauzinho. Então a diferença já dá para ver graficamente. Então aqui, ó, 0,5 dB. Então em 1310 ele enxergou 0,0 alguma coisa, em 1550 ele enxergou 0,5. Isso é característica de macrocurvatura, tá, pessoal? Então, isso aqui pode acontecer de 1310 ele enxergar 0,3 e 1550 enxergar 1 dB.
Eu vou colocar no tempo real aqui de novo, eu vou tentar até aumentar um pouquinho mais esse degrau, para que essa diferença fique mais visível. Né? Ter um pouco mais de 1 dB de perda. Acho que assim vai dar, vamos ver. Beleza, ficou um pouquinho maior o degrau. Então vamos lá. Vou no meu setup de novo e vou colocar aqui 1550 e 1310. Ou seja, ele vai fazer um teste 1310, depois que ele terminar ele vai fazer 1550 e vai plotar os dois gráficos na minha tela. Vou dar o Start. Beleza. Ó, já fez um teste, está fazendo outro. Graficamente a gente já vai conseguir ver a diferença desses dois testes, tá, pessoal? Então olha aqui, ó, como que o... Deixa eu descer aqui a tabelinha. Como que o TDR enxerga, ó. Quando eu mudo aqui, ó, tem a chavinha aqui em cima, ó, 1 e 2, ó. No 1 eu tô no trash em 1310, no 2 eu tô em 1550. Deixa eu tirar esse cursor aqui para poder ele não ficar na frente ali. Beleza, só para vocês verem, já dá para ver uma diferença grande. Se eu colocar aqui na tabela, no Smart Link, por exemplo, diagrama de blocos, eu já consigo ver que ó, nos dois comprimentos de onda, ó, em 1310 deu 0.160 e 1550 deu 1 dB. Então isso é uma dobra na fibra. Se fosse uma fusão, ele teria aproximadamente o mesmo valor, em 0.1 em 1310, 0.1, 0.2 em 1550. Seria um valor muito próximo, não vai ser igual, tá? Mas muito próximo. Então essa é a forma como a gente encontra aí os eventos. E aí sempre lembrando da questão de deixar o gráfico sem ruído, porque se ficar muito ruidoso aqui no final, o OTDR pode não enxergar eventos. Então precisa de ter um range aqui entre o fim de fibra e o ruído, porque esse ruído não interfira na fibra, tá joia? E sempre tomando conta também aqui da zona morta, para ela não ser muito grande. Caso tenha zonas mortas, vai fazer teste em laços longos, aí o ideal é ter bobina de lançamento, conforme essa que eu tenho aqui, ó, para vocês conseguirem separar aí a zona morta do OTDR da zona morta da sua fibra real. Beleza? Então fico por aqui. Qualquer dúvida, a gente está aí no grupo, tá joia? Um abraço e até a próxima.